Fala galera, tudo bom? Prazer, meu nome é André, sou professor de História Geral do Pré-Vestibular Comunitário São José e eu gostaria de dizer para você que essa live ela está sendo gravada e ela vai ser colocada no meu canal no YouTube. Então assim, se vocês puderem ir lá, curtirem, se inscreverem, compartilharem, vai ajudar de alguma forma na divulgação do canal e no projeto que a gente tem, que eu tenho para esse ano, e principalmente a ideia de a gente poder ajudar mais pessoas com o conhecimento que a gente vem acumulando durante esses anos e de alguma forma ajudar a nós mesmos a produzir e a ser mais didático, a transmitir esse conhecimento de forma mais viável, tá bom? Então vamos lá, né? O que a gente vem estudando ao longo desse ano, né, e que vem sendo trabalhado comigo nas últimas aulas, tem sido a ideia da Revolução Francesa, desses contextos que a gente já vem trabalhando ao longo das semanas. Então a gente vai perceber, de certa forma, que para a gente entender a matéria que a gente vai dar hoje, que é o Congresso de Viena, e que é muito importante para a gente pensar um mundo do século XIX, que vai dar ali o pontapé e o start inicial para o século XX, né, é importante a gente entender os seus antecedentes, tá? A gente vai ter, né, anterior ao Congresso de Viena, a noção do absolutismo, ou seja, a ideia de um poder centralizado na mão de uma única pessoa. A gente vai ter o iluminismo como ponto principal de oposição a esse absolutismo, né, um movimento filosófico, político, e que vai fazer frente a esse absolutismo monárquico. A gente tem a Revolução Francesa, que vai beber da fonte do iluminismo para se consolidar e consolidar os ideais burgueses. Essa revolução vai lá culminar nas 3 etapas, que a gente já trabalhou anteriormente. Então, se você não viu, dá uma olhada no canal, dá uma olhada nos vídeos do pré-vestibular. Você vai perceber essas noções. A Revolução Francesa ela vai trazer um ponto importante, que é a ascensão de Napoleão, da burguesia ao poder, e com isso uma mudança estruturante, ou de certa forma uma mudança muito significativa para o imaginário da Revolução Francesa. E aí você precisa entender o seguinte, que é exatamente a Revolução Francesa que vai ser o ponto de partida para que Napoleão chegue ao poder. Então Napoleão vai se destacar, a gente já falou isso nas últimas aulas. Napoleão ele vai se tornar o ponto principal dessa revolução. Ele vai fazer lá o golpe do 18 de Brumário, apoiado pela burguesia, apoiado pelos políticos e apoiado pelo exército. Vai chegar ao poder como cônsul, né, o primeiro cônsul daqueles momentos que a gente divide em 3. Ele vai instaurar vários pontos importantes para consolidar a França como potência. A gente tem a criação do Banco Francês, a criação do ensino público, vários pontos interessantes, o Código Civil Napoleônico, a instauração do bloqueio continental, que vai culminar em vários processos, no processo de expansão da França. A gente vai perceber que Napoleão ele vai ser muito importante para a França. Isso dá o contexto que a gente precisa, né? Por Napoleão ser o grande nome da França, né, ele vai gerar o que a gente chama de bonapartismo, que é a ideia do ícone, né, desse Napoleão sendo o personagem principal desse momento, e a partir disso ele vai gerar um culto, como se fosse um culto, né? Essa ideia de expansão territorial, desse ícone, desse símbolo que Napoleão vai se tornar para a França, chegando a um ponto que Napoleão seria muito influente, né? A influência de Napoleão é muito grande, que vai culminar numa expansão territorial crescente, né? A França ela consegue galgar certos elementos territoriais, elementos e terras, e a partir disso ela começa a crescer. E isso vai incomodar muito os países que são ainda absolutistas. Por quê? Porque a França ela vai destruir, ou destronar, ou destituir os reis que eram absolutistas. Então é só lembrar um exemplo claro da Espanha. Então o rei espanhol ele vai ser destituído para ser colocado o irmão
do Napoleão, que é José Bonaparte. A partir disso você tem o domínio francês ali na Península Ibérica, culminando também na vinda da família real, ou vinda da corte portuguesa para o Brasil, né? É um plano político que já vinha acontecendo anteriormente. Você tem essas discussões historiográficas, mas a gente vai ter a fuga da família real da corte portuguesa para o Brasil, tá? A partir disso, né, a gente vai perceber que nesse momento, em 1812, Napoleão ele vai entrar numa guerra com a Rússia, ele vai perder, ele vai ser destituído. Em 1814 ele vai ser lá mandado para a ilha de Santa Helena, para a ilha lá, e aí a partir disso ele vai fugir, vai voltar para a França, vai instaurar o governo de 100 dias, e esse governo ele vai sair derrotado na Batalha de Waterloo, entre franceses, ingleses e prussianos, onde a França sai derrotada, culminando na expulsão do Napoleão, e aí sim para a ilha de Santa Helena, em 1815, e só sai de lá na sua morte em 1821. Show? A gente precisa entender que é exatamente nesse momento em que Napoleão ele é derrotado e ele é mandado para a ilha de Santa Helena que o Congresso, né, de Viena vai ser instaurado. Então, a partir disso, a gente tem a instauração do Congresso de Viena, que tinha por vários objetivos importantes para aquele momento. Você vai perceber que o Congresso de Viena ele vai estabelecer princípios para a restauração da ordem na Europa. Então, André, mas que porcaria de ordem é essa? É a ordem política, né? A gente vai perceber que a Europa, antes da Revolução, era uma Europa que era estabelecida através do absolutismo. Então essa ordem, de certa forma, seria para inibir os processos revolucionários. Essa ordem seria para que evitasse certas guerras civis, guerras entre estados. E a gente vai perceber que essa restauração de ordem também é uma restauração da ordem política e social. Que ordem política, André? A ideia do absolutismo. Então o Congresso de Viena vai ter como um dos seus principais objetivos a restauração do absolutismo na Europa. Então, muito evidente que essa restauração do absolutismo na Europa vai se dar por alguns princípios. Que princípios são esses? O princípio da legitimidade. O que é o princípio da legitimidade? É o princípio onde os herdeiros, né, do trono absoluto, dos tronos dessas regiões que foram destituídas pelo processo de expansão territorial de Napoleão, vão voltar a ser rei, ou serem reis, né, ou serem líderes políticos. Então a gente vai perceber que o princípio das legitimidades visa, de certa maneira, trazer à tona elementos primordiais, dois elementos desse absolutismo. Então esse absolutismo ele vai ser trazido de volta para a Europa através da ordem legítima, né? Através dos herdeiros, daqueles que deveriam ser governantes naquele momento. Então o princípio das legitimidades seria exatamente isso. Essa noção de que os indivíduos precisariam ser legítimos, serem herdeiros, serem aqueles que deveriam governar naquela região. Até aí tudo bem? Né? A gente vai ter, a partir do princípio das legitimidades, o princípio do equilíbrio de forças europeu. O que é isso? É dar de volta ou dar continuidade aos territórios que eram dominados por países absolutistas antes dos processos revolucionários, anteriormente ao século XVIII. Chegaria até ao século XV, por exemplo, XVI, seria o estabelecimento desse equilíbrio. O que seria exatamente devolver a esses povos os territórios que eram dominados por eles, e isso incluiria as colônias. Então você acaba percebendo que essa noção ela vai ser muito impactante para as colônias no continente americano, mas em algumas regiões da África. Então isso seria um peso muito pesado, tá? Mas a gente toca nesse ponto depois, que a gente vai precisar falar dele mais na frente. Além disso,
a criação do Congresso de Viena visava conter as ideias liberais que estão surgindo em pleno século XIX. Né? Ali você tem a difusão do liberalismo econômico, mas você tem também a difusão do socialismo utópico, do socialismo científico, do socialismo cristão. E além disso, você tem outras ideias liberais que estão surgindo. André, mas liberal não vale nada. Olha, não é isso. O liberalismo que a gente está falando aqui, ou melhor, as ideias liberais que a gente está pensando, são as ideias que visam as liberdades individuais, políticas e sociais. Então, as ideias liberais estão nesse ponto. Outro ponto importante seria conter as ideias nacionalistas, né, de que esses indivíduos são povo e esse povo é uma nação, e essa nação é mais poderosa do que o rei. Lembra, a gente está falando da volta do absolutismo. Quem é mais importante no absolutismo, o rei ou o povo? Obviamente o rei. Então, de certa forma, o nacionalismo criado no século XIX, cunhado nesse momento, ele vai ser uma pedra no sapato para o processo de tentar trazer de volta esse absolutismo. Então os nacionalismos, e se você ler o texto do Perry Anderson, você vai perceber que esses nacionalismos eles vão ser estabelecidos para comunidades, para certos grupos, né? E esses grupos vão trazer esse sentimento, olha, nós somos um. Por quê? Porque nós somos brasileiros, porque nós somos portugueses, porque nós somos espanhóis. Então, esse processo nacionalismo vai atrapalhar, de certa forma, o Congresso de Viena, se você pensar na Península, na Península não, mas se você pensar no continente americano, né? Quando você cria a ideia de nacionalismos fora do continente europeu, você acaba percebendo que essas regiões que antes eram colônias passam a ser grupos, passam a ser indivíduos, passam a ser novas nações. E para o processo do Congresso de Viena, isso não era vantagem. Entende o que eu estou querendo trazer para vocês? É exatamente essa noção. Para o Congresso de Viena, o nacionalismo vai ser um problema, porque ele estabelece novos povos, ele estabelece o processo de insurgimento, ou melhor, o processo de não submissão. Tá? O nacionalismo vai ser um problema muito grande do processo revolucionário, ou melhor, do processo do Congresso de Viena. Tá bom? Outro ponto importante que o Congresso de Viena vai trazer para a gente é a criação da Santa Aliança. O que é a Santa Aliança em vias gerais? A Santa Aliança vai ser um acordo entre os países assinantes desse tratado, né, do Congresso de Viena, onde eles vão zelar pela paz entre os povos. André, e que bendita paz de povos é esse, ou como eles vão estabelecer isso? Olha, a criação da Santa Aliança, ela tentaria prever que os países não entrassem em guerras consigo mesmo, né, entre a sua própria população, mas também com países fora dessa região. Além disso, ele vai ser um exército desse congresso, ou melhor, esse congresso, ele vai ser, a Santa Aliança vai ser um exército do Congresso de Viena que vai estabelecer uma certa relação de intervir na região da Europa, né, em qualquer região da Europa. Então o Congresso de Viena, através da Santa Aliança, poderia intervir em qualquer região que ele achasse que não estava seguindo as diretrizes ou as noções que o Congresso de Viena estabelecia, que seria a volta do absolutismo. Tá? Então a gente vai poder chamar de forma grosseira ou de forma meio arbitrária a ideia do Congresso de Viena, ou melhor, da criação da Santa Aliança, como uma polícia do absolutismo, né? Esse exército como sendo uma polícia, que poderia fazer uso da força em qualquer outra região do mundo. E para ficar mais evidente para vocês, se vocês pensarem no nosso mundo contemporâneo, os Estados Unidos faz esse papel muito bem, quando ele vai falar lá sobre a guerra ao terror, sobre a guerra do terrorismo, né? Sobre a noção do terrorismo lá de 2001, a partir de 2001,
com o atentado às Torres Gêmeas, a gente percebe essa noção dos Estados Unidos querendo intervir em qualquer região que seja dominada para o que eles dizem ser terrorismo. Não estou entrando no juízo de valor, mas essa noção é muito perceptível aí. Então a gente acaba percebendo que o Congresso de Viena, de certa forma, eles estavam tentando, primeiro, do ponto de vista ideológico, restaurar uma ordem política e social que já não se tinha naquele momento, em muitas regiões do mundo. Além disso, ele visava uma política de segurança onde você tem uma ideia de imposição. Se você não vai aceitar, eu vou impor o meu acordo de paz. Então, para que a gente tenha paz, vocês não vão se opor, vocês vão se manter. E isso vai ser um problema que a gente vai perceber nas aulas futuras, que vai lá estabelecer o que a gente chama de revoluções liberais do século XIX, ou ondas liberais a partir da década de 20. Então você vai ter a onda de 20, a onda de 30 e a onda de 1848, tá bom? Show? Tranquilo? E a partir disso a gente precisa entender que a criação da Santa Aliança também vai estabelecer alguns interesses. E o principal interesse deles vai ser a América. Eles vão querer, de certa forma, intervir no que a gente chama de América Espanhola, por exemplo. A América está passando por um contexto de processos de independência, e provavelmente vocês viram isso com o seu professor de História do Brasil ou o seu professor de História da América, que esses processos de independência eles vão ocorrer em todo o século XIX, e principalmente, se você lembrar e você gostar de futebol, você vai lembrar da Copa Libertadores da América, que vai ser uma certa homenagem a Simão Bolívar, um dos pensadores da ideia da América ali, espanhola, sendo apenas para esses indivíduos espanhóis, a América livre dos europeus. Isso é uma ideia do Bolívar, o bolivarianismo, essa noção de que só quem pode resolver os problemas da América espanhola são os próprios americanos. Isso acaba se percebendo ali nesse contexto. Show! Um efeito disso na América vai ser, a gente vai perceber que a partir do processo de independência ali dos Estados Unidos em 1776, a gente vai ver que os Estados Unidos vai crescer, vai de certa forma ter um aporte ali no século XIX, ele vai crescer bastante, ele vai estar ali produzindo bem, já é um indivíduo que já ganha um certo destaque no século XIX, e na América ela vai ser uma potência. Vai ter um presidente de época que vai olhar para tudo isso que está acontecendo na Europa e perceber essas discussões e vai falar, peraí, isso é um problema, porque eles querem restaurar todos os territórios na América, devolverem aos seus colonizadores. Então os Estados Unidos correm risco de voltarem para a Inglaterra. E pensa o seguinte, não é apenas o absolutismo que está voltando, são os territórios. Então no princípio do equilíbrio de forças europeu, a gente está devolvendo para esses países que foram dominados pela França de Napoleão os territórios que eram deles. Então a gente vai perceber que países que deixaram de ter certos territórios por causa do problema com o Napoleão, eles vão tentar também trazer de volta essas colônias, como vai ser o caso espanhol. A Espanha vai querer de volta essas colônias porque eles vão querer voltar até o século XVI. E no século XVI, a península, a parte da América espanhola, era de colônia da Espanha. Então isso você acaba percebendo. Então o tio James Monroe, que vai ser o presidente da época, vai falar, peraí, não. Para parafrasear esse som, não, peraí, não, só vai poder mexer aqui na América quem for americano. Então você vai perceber que é a partir disso, a partir do Congresso de Viena, que você tem a criação da doutrina Monroe,
que seria a ideia de que a América pertence aos americanos. André, a doutrina Monroe, ela é problemática? Sim. Se você pensar, ela futuramente, ali por volta do século XX, ela vai ser usada como um processo de dominação, da América Latina, mas enfim, isso não é o tema da aula em si. Tá? De certa forma, a gente vai perceber que o Congresso de Viena vai ser importante para a construção, ou melhor, da tentativa de inibir a formação das ideias liberais, a formação de nacionalismos e principalmente da retomada do absolutismo, o que vai culminar em revoltas durante todo o século XX, né? Grande parte do século XIX, e a partir disso, isso vai gerar consequências muito importantes para a construção da nossa sociedade. Tá? Então, o Congresso de Viena vai ser importante, ele cai em provas, pensando, tanto no Enem quanto na UERJ, pensando a sua relação, ou como esse Congresso de Viena ele vai interferir na América, ao ponto de você ter ali a criação da doutrina Monroe, da tentativa de reestabelecer essas colônias. Enfim, isso é um processo que demanda um pouco de tempo. Então, essa aula ela vai ser mais curta do que todas as outras, né? Ela vai ser mais curta porque o tema é mais enxugado. Porém, contudo, todavia, a próxima aula, de certa maneira, ele vai trazer elementos que vão ser muito importantes para a gente pensar como se constrói, ou como a gente pode ver, as revoltas com relação ao Congresso de Viena e como isso vai influenciar o nosso mundo. Então, a gente precisa primeiro, na próxima aula, obviamente, a gente vai traçar as ideologias que estão surgindo ali no século XIX, né? Tanto o socialismo, várias vertentes ali do socialismo, o socialismo cristão, o utópico e o científico. Você tem as próprias divisões ali do liberalismo, que está em uma nova fase naquele momento, ele está ali ganhando muita força. A partir dessa noção, a gente vai trabalhar as revoluções que a gente coloca de forma didática nos livros, enfim, como as revoluções liberais, ou as ondas liberais, ali a onda de 20, a onda de 30 e a onda de 1848, onde você tem a divulgação do Manifesto Comunista lá de Marx. Mas enfim, a gente vai trabalhar isso na próxima aula. Então eu queria agradecer a você que acompanhou até aqui esse vídeo. Se você puder dar o seu like, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal, eu vou agradecer muito. É uma forma da gente poder ajudar outras pessoas, da gente poder fazer uma divulgação de um conhecimento técnico, especializado, de certa forma, e que a gente possa ajudar outras pessoas a se preparar para o vestibular, a pensar de novas formas e refletir sobre algum conteúdo. Tá bom? Valeu, obrigado e até a próxima.